A impressora Delta ou Coccel é essa impressora que você está vendo, que tem como característica mais marcante a existência desses 3 braços que, de maneira coordenada, funcionam subindo e descendo, e com isso a impressora consegue reproduzir o movimento da extrusora no plano cartesiano, né? X, Y e Z. Enfim, apesar de ser uma impressora que se move no plano cartesiano, ela não é uma impressora cartesiana. Bom, a gente conhece como Delta ou Coccel. Basicamente, a Delta é esse modelo de impressora com essas guias aqui tradicionais, convencionais, e o modelo Coccel, basicamente, ao invés de usar essas guias como esta impressora utiliza, aqui no caso eu utilizo alguns rolamentos de nylon, a Coccel, ao invés, utiliza guias lineares, né? Que são mais precisas, enfim. Não que essas aqui sejam ruins, porque elas são muito precisas também. A impressora funciona basicamente fazendo cálculos de seno e cosseno, funções trigonométricas, para poder realizar esses movimentos. E é uma belezinha, é linda funcionando. Não tem quem não fique impressionado com a movimentação dessa impressora, ou como ela funciona de maneira coordenada e consegue imprimir os objetos. O ponto mais forte dessa impressora é justamente a velocidade de impressão que ela consegue atingir por conta de seu mecanismo simplificado. Você percebe que a plataforma não se move, a cabeça de impressão ela é bem levinha, por se tratar de uma extrusora Bowden, né? Ou seja, o motor, que é a parte pesada da extrusora, fica remota. Então ele só traciona o filamento por dentro desse tubo branco que você está vendo, e o filamento é derretido ali no bico da impressora. Enfim, então por conta deste modelo, ou da maneira como ela funciona, a impressora tem que exercer pouco esforço na hora de movimentar a cabeça de impressão, porque é bem levinha. Consequentemente, a gente consegue atingir velocidades muito altas. Então essa impressora é boa para quem gosta de imprimir em alta velocidade, ou tem esse tipo de necessidade, podendo atingir até 300 milímetros por segundo. No caso, essa impressora aqui, pelo que eu percebi, por padrão, ela atinge 150 milímetros por segundo, enquanto uma cartesiana, em geral, cerca de 60 milímetros por segundo, 50 milímetros. Claro, pode ir até um pouco mais, porém com grandes perdas na qualidade, por conta da movimentação da cama e outras dificuldades que a impressora cartesiana comum enfrenta. Essa daqui, como não é cartesiana, apesar de se mover no plano cartesiano, ela não tem o eixo X, Y e Z. Na verdade, são 3 motores que funcionam de maneira coordenada, subindo e descendo, tendo seu funcionamento controlado por cálculos trigonométricos, que fazem com que a extrusora se movimente no plano cartesiano. E aí você consegue ter o resultado, né? Muito bem interessante. Por conta mesmo desta característica de executar o tempo todo seno, cosseno, cálculos de trigonometria, a impressora exige uma plaquinha de 32 bits, porque esse tipo de cálculo exige um pouquinho mais do microcontrolador. Se você fizer ou montar uma impressora Delta com placas de 8 bits, o resultado não fica legal. Outro ponto positivo deste tipo de impressora é justamente a área de impressão dela, que é melhor aproveitada. Normalmente, essas impressoras elas conseguem imprimir objetos muito altos. Não é o caso dessa daqui, porque a área dela total é de 220 por 220. E por conta da cama arredondada, ela consegue ter um aproveitamento maior quando se trata de imprimir objetos cilíndricos. A desvantagem principal é justamente a imprecisão, tá? Porque à medida que você aumenta a velocidade, problemas ou imprecisões são introduzidos na impressão. Essa impressora ela tem um funcionamento bastante simples, mas em se tratando de calibração, regulagem, ela normalmente apresenta uma maior dificuldade. Então, ela não é tão simples de calibrar ou configurar como uma impressora cartesiana tradicional. Com essa impressora aqui, fabricada pela FL-Sun, eu não tive qualquer tipo de problema relacionado com dificuldade de calibração ou coisa semelhante. Simplesmente montei, ela funcionou muito bem e realmente estou muito satisfeito com o resultado dela. Mas é basicamente isso. Como eu disse para vocês, a diferença entre uma Delta e uma Coccel é basicamente o tipo de rolamento que eles utilizam para deslizar esses estojos que sobem e descem o tempo todo, né? Os braços que fazem o movimento ou a coordenação dos movimentos da impressora. A Delta utiliza rolamentos comuns, normalmente rolamentos horizontais, ao passo que a impressora
Coccel utiliza guias lineares com patins, que teoricamente proporcionam uma melhor precisão, né? Mas são impressoras muito boas. Na verdade, servem como vitrine, porque esse tipo de impressora funcionando impressiona qualquer um por conta dessa movimentação dos braços dela. Inicialmente, esse tipo de impressora não fez muito sucesso, só que ultimamente eu tenho visto um crescimento considerável no mercado, pessoas interessadas nesse tipo de impressora. Eu mesmo fiquei muito apaixonado, porque até então eu só havia utilizado impressoras Core XY e FDM cartesianas. Mas com o funcionamento dessa impressora que eu fiquei realmente muito impressionado, especialmente com a qualidade. Em geral, as que eu havia visto anteriormente não geravam uma impressão com tanta qualidade igual essa que você está vendo. Mas essa daqui realmente é de cair o queixo a qualidade desta impressora. Então neste vídeo você aprendeu sobre impressoras deltas ou impressoras Coccel.